Vale a pena investir em ETFs por 10 anos? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos e aqui nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria para o longo prazo, especialmente em renda variável, tanto no Brasil quanto no exterior. E teve uma pessoa que me perguntou recentemente se vale a pena investir em ETFs por 10 anos. Só rapidamente para quem chegou agora, ETFs basicamente são fundos passivos que replicam um índice com várias ações dentro. É um fundo de ações, só que passivo sem gestor, que tem regras que determinam como que esse fundo ele vai funcionar. Eu acredito que essa pessoa, quando ela me perguntou se vale a pena investir em ETFs por 10 anos, ela queria dizer se vale a pena investir em ETFs que replicam a média toda do mercado, ou seja, que colocam todas as ações do mercado para dentro, ou seja, se vale a pena comprar o mercado todo por 10 anos. Porque na realidade um ETF ele é só um instrumento, ele é só a forma como você vai investir. Um ETF ele é um fundo, então na realidade pode ter qualquer coisa dentro desse fundo e consequentemente não necessariamente você vai investir em ações se você comprar um ETF. Inclusive no Brasil já existe ETF de renda fixa pré-fixada de longo prazo, né? Mas eu acredito que como a maioria dos fundos dos ETFs no Brasil replicam a maioria do mercado e os principais nos Estados Unidos também replicam a maioria do mercado, eu acredito que essa pessoa queria saber se vale a pena então investir em um ETF que replica a média geral do mercado durante um período de 10 anos. E a minha resposta é o seguinte: vale a pena sim, mas você não vai ficar investido 100% em um ETF geral do início ao fim desses 10 anos. Por quê? Porque depende do que você vai querer fazer com esse dinheiro ao final desse período, ao final desses 10 anos. Se você for tirar todo o dinheiro do investimento e querer gastar, eu recomendo que você vá reduzindo a sua alocação em renda variável até o final do período em que ele esteja totalmente em renda fixa pós-fixada, para você poder retirar o dinheiro e não ter risco nenhum. Agora, se você quiser utilizar apenas parte desse dinheiro, como por exemplo numa situação de aposentadoria em que você vai começar a usufruir do dinheiro, mas não vai gastar todo ele imediatamente, você ainda pode ter um percentual desse valor ao final do período de 10 anos investido sim em renda variável e portanto sim investido em um ETF geral. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é importante que na medida em que você chega perto de qualquer data, não é somente 10 anos, na medida em que você chega perto de qualquer data em que você tenha que utilizar o dinheiro ou você queira ter mais liquidez, você vai ter que reduzir o seu percentual nos investimentos que são mais voláteis, que são mais arriscados. Então, quanto mais tempo faltar para chegar na data, mais você pode ter sim em renda variável. Então, se o período é de 10 anos, eu acho que você poderia ter sim algo próximo aí até 100%, 90% do dinheiro totalmente investido em renda variável, que pode sim, sem problema, ser em um ETF geral do mercado, certo? Agora, por que é importante que você chegue perto da data em que você vai querer a liquidez sem estar totalmente alocado em renda variável? Observe esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o gráfico da dispersão dos resultados anuais do índice principal americano, que é o S&P 500, desde 1926 até 2017. O que eu quero dizer com isso? Você vê aqui que na maioria dos anos desta linha para a direita, a maioria dos anos teve resultados positivos, de 10 em 10%, como a gente vê nessa barra inferior aqui embaixo. Mas tiveram vários anos com resultado negativo. E acontece que na medida em que você chega perto do período em que você quer a liquidez, você não pode se dar o luxo de, por exemplo, perder 40% como aconteceu em 1931, ou perder entre 30% e 40% como ocorreu em 2008 ou como ocorreu em 1937. Você tem que garantir que você está mais perto da média. E para você garantir isso, você abre mão de estar na rentabilidade extrema positiva, mas também você não vai estar na rentabilidade extrema negativa. Você faz isso alocando um percentual bem menor em renda variável e um percentual maior em renda fixa. Um instrumento que eu queria mostrar para você, que existe nos Estados Unidos e não existe no Brasil, é um tipo de fundo. Existem várias empresas que fazem isso. Esse aqui que eu estou mostrando é da Vanguard. Esse tipo de fundo eles chamam de Target Date Fund, ou seja, um fundo com uma data em tese teórica para você utilizar o dinheiro. Esse aqui é de aposentadoria, retirement. E aqui você vê que, por exemplo, desde 50 anos antes da data de aposentadoria, ele aloca a maior parte dele, 90%, em renda variável, alocando 10% em renda fixa. Eu até alocaria bem mais que isso em renda variável, eu alocaria 100%.
Mas você vê que à medida em que chega mais próxima a data da aposentadoria, ele vai alocando cada vez mais em renda fixa, que é essa parte mais clara aqui. Ele faz isso para diminuir a volatilidade da carteira e para evitar que tenha uma queda muito brusca, por exemplo, em alguma crise próxima à aposentadoria, e isso frustre a possibilidade da pessoa utilizar o dinheiro quando ela mais precisava e mais queria. Você vê que mesmo chegando na data da aposentadoria, ela não coloca tudo em renda fixa. Por quê? Porque ela sabe que durante vários anos ela vai usar ainda o dinheiro, e durante todo esse período aqui, o dinheiro vai crescer mais, tende a crescer mais em renda variável, certo? Então é importante ainda ter a renda variável. É importante que ela tenha um percentual de alocação grande em renda fixa nesse período aqui, quando ela quer o dinheiro, quando ela quer a liquidez, justamente porque ela vai começar a utilizar um pedaço desse dinheiro, e o pedaço desse dinheiro vai ser da renda fixa. E é por isso que é importante que você entenda essa modificação da alocação do dinheiro no tempo quando você tem uma data limite para utilizar o seu recurso. E é por isso que eu acho que sim, vale a pena investir em ETFs no período de 10 anos, mas dependendo do que você vai querer fazer com o seu dinheiro quando você chegar no final desse limite de 10 anos, eu recomendo que você tenha mais ou menos dinheiro em renda variável. De qualquer forma, eu não recomendo que você tenha todo o seu dinheiro em renda variável e não recomendo que você tenha todo ele em ETFs de renda variável neste momento. As pessoas elas se perguntam, será que ETFs não é para um longo prazo mais longo? Na realidade, não. Pode ser por um período bem curto, desde que você tenha uma quantidade pequena, para garantir que isso não vai frustrar a sua expectativa de retorno no prazo que você quer. Isso significa o quê? Que se você tem um prazo curto, se você tem só 5 anos, você pode colocar sim em renda variável, mas coloque um percentual bem menor. Se você tem um prazo longuíssimo, como por exemplo 30 anos, coloque bem mais em renda variável, coloque tudo em renda variável e reduza à medida que você vai chegando perto da data que você vai precisar da liquidez, para evitar que você chegue na data e tenha uma crise internacional e você perca metade do que você investiu. Então é mais ou menos essa ideia que eu queria passar para você. Se faz sentido esse conteúdo que eu passei para você sobre a alocação, como você coloca o seu dinheiro no tempo e como você consegue atingir os seus objetivos financeiros de uma maneira mais inteligente, dá um like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, para eu criar mais conteúdos parecidos. E se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum outro conteúdo que eu for colocando por aqui. Beleza? Valeu!